Estamos no ar. Estamos agora. Estou apertando aqui para poder transmitir. Estamos no ar, mais uma live aí. Mais uma live transmitindo para vocês. Mais um assunto diferente. Hoje, mais novidade para vocês. Espero que nós possamos aí mais uma vez, né, sanar as dúvidas, ajudar pessoas aí. Muitas pessoas têm comentado que têm ajudado, essas lives têm ajudado a tirar dúvidas sobre saúde mental, sobre questões espirituais, e é para isso que a gente está aqui, né, Andréia? Sim, sim. Boa tarde, povo querido, povo abençoado. Mais uma tarde, que vocês possam ser abençoados através desses conhecimentos que nós temos passado. Como a Priscila disse, tem abençoado pessoas, tem ajudado muitas mulheres, muitas pessoas que têm assistido as nossas lives. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser bênção também, para a glória de Deus. Isso aí, compartilhando aqui a live, compartilha aí, André, enquanto isso aí, vou Também compartilhar aqui estou aqui também. já me entrando aqui no Instagram. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, né? Vamos lá, gente, vamos lá, pessoal. Vai compartilhando para as outras pessoas, para poder ser bênção na vida das outras pessoas também, gente. Certo? Vamos lá, compartilhando nos grupos aqui. Live agora, pessoal. Vamos lá. Gente, é normal isso, ao vivo é assim mesmo, certo? Vamos. Hoje o assunto é diferente, é interessante. Talvez você esteja vivendo isso ou conhece alguém que esteja vivendo neste padrão à repetição. O que será que é padrão à repetição? Tem muita gente que ainda não entendeu o que é isso, né? Mas hoje nós vamos tirar algumas dúvidas aí. Jucimara entrou, Luciana, Edna Meire, Luciana está falando paz do Senhor, Andréia. Paz, Senhor! Eu estou aqui tentando entrar no Instagram para compartilhar também. E aí, Andréia, como é que é esse padrão à repetição? Vamos começar aí já falando para o povo, que hoje nós começamos a live mais tarde. Então, sem mais delongas. Sim. E aí? Vamos fazer uma oração primeiro, Prídico, como de costume? Ótimo, já faz tempo que a gente não faz, Então, né? né? Semana passada acho que a gente não fez. Não, Mas vamos lá. Pai querido, nesse momento, queremos apresentar todos que vão entrar nessa live, que vão estar ao vivo ou vão assistir depois. Em nome de Jesus, nos usa como canal de bênção para a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, Pri, nós estamos aqui falando, né, sobre repetição de padrão familiar. O que será que é repetição de padrão familiar? Vamos lá, será que alguém sabe aí? Alguém quer comentar sobre o que é repetição de padrão familiar? Eu acho, a palavra já diz, né? Repetir, né? Nós estamos repetindo nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós. Então, são coisas que se repetem. Eu estava vendo um artigo, né? E um professor falando sobre, até o que Freud também diz sobre isso. Então, ele falando sobre compulsão de repetição. Então, o que é uma compulsão? Aí ele deu até um exemplo de uma pessoa que tem compulsão alimentar. Pessoas que têm compulsão alimentar, mesmo que ela não esteja com fome, ela acaba comendo sem perceber e vai comendo. E a repetição de padrão familiar não é diferente. Nós acabamos repetindo algo que está no nosso inconsciente. Então, assim, um exemplo. Vamos dar um exemplo bem simples aí, né? Para as pessoas entenderem. Não adianta a gente falar termos técnicos aqui, porque as pessoas que estão nos assistindo, nem todas vai saber dos termos técnicos, né? Então, assim, um exemplo que nós podemos dizer que a gente mais vê a repetição de padrão familiar é nos relacionamentos. Relacionamentos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, vamos aqui inventar um nome aqui, né? Não estamos falando de ninguém.
Maria tem um dedinho podre para arrumar namorado, para arrumar, né, homem, mas não é, ela acaba repetindo sempre, atraindo o mesmo tipo de pessoa que as pessoas falam que não deveria ser. O porquê? Né? Está repetindo padrões, vamos supor, lá em casa, o que a mãe, como era a convivência da mãe e do pai? Como que era? O pai, às vezes, era bem chucro, ruim, às vezes tinha traição, e no tudo que está no inconsciente que não é visto, não é consertado, né? Não quebra o ciclo. Então, vai se repetindo para consertar aquilo que já vinha acontecendo no com os nossos pais, nossos avós. E aí a gente acaba repetindo sempre a mesma coisa, por quê? Porque ficou algo que não foi resolvido. Então, assim, eu não sei se eu expliquei um pouquinho, mas é que nos termos técnicos, vamos falar aqui. Repetição de padrão familiar. Refere-se à transmissão inconsciente de comportamentos. Vai para lá, Índia. Minha cachorrinha está querendo participar da live também. Vai lá. Emoções, né? São as primeiras fases de experiências afetivas na infância, que a gente vai adquirindo também, né, Priscila? Então, vamos lá. Transmissão inconsciente de comportamentos, emoções, crenças dinâmicas de uma geração para outra, o que nós estamos dizendo aqui. Nós vem trazendo dos nossos avós, nossos pais, e vai chegando até a nós. É algo que não foi resolvido. E o que você tem a me dizer sobre isso, Bri? Eu acho que tá meio escuro hoje aqui, não tô? Não, Meio escuro, tá mudei bom. de lugar, parece que tá. Não dá para ver aqui. Então, é importante a gente como que eu posso dizer assim, dividir um pouco, né, a questão, porque, igual você falou no começo, né, a gente não adianta falar termos técnicos, porque tem pessoas que vão estar ouvindo que não, né, não fazem parte da profissão, não conhecem esse mundo, então é importante a gente dividir isso também, que uma coisa é padrão a repetição, ou padrão de repetição, e outra coisa é compulsão à repetição, né, o padrão à repetição, ele vem de cultura, ele é cultural, ele é ambiental. Então, são costumes que a minha família tem, né, que eu acabei trazendo para dentro da minha casa também, meus filhos vão levar e assim por diante. Então, vamos lá. Vou citar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma colega de trabalho que há anos atrás ela falou. Não, ela não falou acerca disso, mas ela falou de uma coisa pessoal dela e eu estou trazendo isso para exemplificar. Por exemplo, ela percebeu que toda sexta-feira ela ficava frustrada, que ela queria porque queria limpar a casa dela, como ela não conseguia, como ela não dava conta, então ela começava a ficar frustrada. Aí ela começou a tentar se entender e ela lembrou que quando ela era novinha, a mãe dela tinha o costume de fazer faxina na casa toda sexta-feira. Então punha ela e as irmãs dela para poder faxinar a casa e tal. Aquele padrão de comportamento em casa, aquela crença de que tinha que fazer faxina em casa toda sexta-feira, ela levou para a vida adulta e levou para a casa dela, para a família dela, né? E isso, então, estava frustrando ela sem perceber. Quando ela lembrou daquilo, ela, opa, peraí, isso aqui não é meu, isso aqui é da minha mãe. Minha mãe faxinava a casa sexta-feira, eu posso faxinar a casa no dia que eu quiser, no dia que for melhor para mim. Então, isso é um padrão de repetição. É uma coisa que vem de geração em geração. Tem até um meme, né, na internet muito bom, que eu acho que fizeram aí, explicou todo mundo hoje em dia, já tem meio conhecimento por conta disso, porque o rapaz chega na moça e fala assim, bem, por que você corta a ponta da salsicha para poder fritar, né, na panela? Ela fala, não sei, minha mãe sempre fez assim. Aí ela pergunta para a mãe, por que a senhora corta a ponta da salsicha para poder fritar? Não sei, minha mãe sempre fez assim. Aí ela vai perguntar para a avó e a avó fala, não sei, minha mãe sempre fez assim. Aí ela vai perguntar para a bisavó. Aí a bisavó fala, meu Deus do céu, até hoje vocês não compraram uma frigideira maior? Então, é a mesma coisa. Então, é uma coisa, um costume, uma crença, um costume, uma cultura que tinha na casa da avó, de que tinha que cortar, né, as pontas da salsicha, daí foi repetindo.
Já a compulsão à repetição, ela já é uma coisa mais complicada, porque ela aí já entra na área do inconsciente. Né? O padrão à repetição, a gente tem consciência, a gente sabe que a gente está fazendo, porque a gente foi ensinado, não é uma coisa automática. Agora, a compulsão à repetição entra naquilo lá que você falou, da mulher do dedo podre, né? Porque, por exemplo, sei lá, o pai era um pai tóxico, então ela cresceu achando que aquilo lá é que é relacionamento bom, saudável. Então, o inconsciente dela fala, vai lá, se envolve com um homem igual ao seu pai. Se envolve com um homem igual ao seu pai, que vai dar certo, você vai ser feliz. Aí ela se envolve, não dá certo. Aí ela tenta de novo, não dá certo, e entra nesse looping que a gente tanto fala. Então, gente, a gente dividiu aqui para vocês essas duas classificações para vocês entenderem que nós, seres humanos, nós temos essa repetição, tá enraizada, ora porque, né, nós fomos ensinados, né, a nossa ambiência, que nós fomos crescidos, que nós fomos ensinados, orientados, e também aquilo que os traumas nos ensinou. Então, uma coisa a sua família te ensinou e você repete, outra conscientemente. Outra coisa, os traumas te ensinaram e você repete inconscientemente. Certo, Andréia? Sim. E assim, e é em todos os sentidos da nossa vida, né? Relacionamentos, religiões, comportamentos, jeito de falar, e nem, vou dar um exemplo também bem claro, um exemplo até da minha família mesmo, vamos dizer, lá na minha casa, na minha família, vamos começar lá da minha avó que eu lembro. Então tá, minha mãe teve 9 irmãos, minha mãe. Então, o que eu observei depois que estudando, que eu fui perceber que era uma repetição. O que eu observei lá na casa da minha mãe, com os irmãos dela? A maioria começou a ser alcoólatra. Então, começou, os irmãos dela, a maioria era alcoólatra. E ela também. Então, eu vi que isso é uma repetição. Depois Sim. também, o que eu observei na minha família? Todas as mulheres engravidavam antes de casar. E, às vezes, casava já grávida, né? Ou então morar junto. Aí eu percebi que na casa da minha mãe, né? Minha mãe, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia, a minha aconteceu com a minha outra tia, eu acho que com o tio também. Aí chegou na minha geração. Na minha geração chegou. O que aconteceu? Eu engravidei antes de casar também. Depois, tive meus filhos. Aconteceram com meus filhos também. Só não aconteceu com 2 filhas minhas, mas com os 2 mais velhos aconteceu. As minhas 2 filhas mais novas, eu imagino que não aconteceu, porque aí eu conheci, né, a Jesus, eu não era evangélica, começamos a ir para a igreja e nós começamos a ver também que na igreja nós falamos, tem também na Bíblia, aquela questão de maldição hereditária. E aonde eu comecei a orar. Comecei a orar, falei, Senhor, eu não aceito isso na vida da minha filha. Já aconteceu na vida de 2, eu não aceito, quebra toda a maldição dentro da minha casa, da minha família. Mas nós vemos que também na ciência fala de repetição. Então, aonde eu vi que começou a se repetir. Outra coisa também que se repetiu na nossa família, na família da minha mãe, a maioria, eu acho que só um que não. Só não, 2 que não, eu acho. Se eu não estiver enganado. A maioria dos meus tios casaram e se separaram. A maioria. Aí começou a vir para o meu lado, entendeu? Só que aí quando eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor, também foi quebrado, mas aconteceu também na minha casa. Aconteceu também. Então são coisas que a gente for parar e pensar, vai acontecendo, mas a gente não percebe. E a repetição, ela vai se tornando até a gente tomar consciência. A partir do momento que a gente tomou consciência, nós começamos a fazer diferente. Não é assim, Pri? Sim, com certeza. Eu vejo que essa questão, ela é muito mais espiritual do que... E eu não estou falando de fanatismo, nada disso não, tá, gente? Estou falando de peso espiritual mesmo. Eu vejo ela muito mais espiritual até do que psicológica e psicanalítica, sabe? Do que emocional e psicológica.
Porque não existe só o padrão, a repetição, a compulsão, a repetição, mas existe também o ciclo, a repetição espiritual. Tá? Ele é presente e ele é bíblico. Ele é bíblico. Só de você ler, você não precisa nem conhecer muito de Bíblia, você não precisa nem se aprofundar. Só de você ver a história, né, do judeu, a história do povo de Israel, era um povo desobediente. Aí a outra geração, um povo desobediente. A outra geração, um povo desobediente. É sempre os mesmos pecados, sempre os mesmos erros. O povo se misturando, se casando com outros povos que não eram para se casar, trazendo ídolos que não eram para eles trazerem, sempre as mesmas desobediências, sempre murmuração, sempre os mesmos pecados, as mesmas coisas ruins e erradas. Então, sim, existe uma cultura, porque se eu crio um filho que o tempo todo ali eu fico reclamando, murmurando, meu filho ele vai crescer e ele vai murmurar, ele vai se lamentar. Existe, sim, cultural, padrão repetição, mas existe uma abertura espiritual que eu estou dando todas as vezes que eu faço esse tipo de coisa. A gente tem que entender que existe a diferença de pecado para iniquidade, né? O pecado é aquilo que você faz no dia a dia, que você se arrepende, que você entende. Agora, a iniquidade é aquilo que já vem de geração em geração, ela já está intrínseca na pessoa, ela já mexe mais com o caráter da pessoa, né? Então, quando se tem iniquidade, aí já é mais complicado, ela vem de geração em geração, e Deus fala, acho que é em Êxodo 34, se não me engano, que o Senhor fala que ele... Agora não me lembro muito bem, mas ele fala que ele pesa a mão, se não me engano, tô até procurando aqui na Bíblia, aqui, que fala sobre isso, que ele pesa até terceira e quarta geração, visito até terceira e quarta geração. Ele visita, né? Isso, a ele iniquidade. Visita até a quarta geração, né? Aqui, ó. Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e netos até a quarta geração, Êxodo 34, 7. Então, quando a família ela fica repetindo os mesmos padrões, né? Quando ela não se converte, vamos dizer assim, né? Ela não quebra o ciclo espiritual, então essas coisas vão repetindo sim. É divórcio, infidelidade, vício de álcool, vício de droga, pobreza, gente, pobreza, sabe? Vai passando também de uma família para outra, doença, a crença, rejeição. Né? É isso, é a crença, exatamente. A crença da escassez. Pobreza não é só uma ausência de dinheiro, pobreza é uma ausência de fé. A gente tem que entender isso, né? Às vezes a pessoa ela tem tanto dinheiro que só o que ela tem é dinheiro. O dinheiro não rende nada, então ela vive na miséria ali porque ela não sabe usar o dinheiro, ela não sabe dar valor, ela não entende que aquilo é uma bênção do Senhor. E ela só lamenta, só murmura. Então, o devorador entra ali e migra tudo. Então, são coisas que a gente entende, sim, que vem de padrões, vem de ensinamentos, mas também são pecados. Não é porque minha mãe me ensinou e é pecado que minha mãe ensinou, deixou de ser pecado. Não, ela ensinou. Se ela ensinou eu a pecar, eu tenho que entender que eu estou pecando também. Então, eu tenho que quebrar, eu tenho que fechar essas brechas. Então, é uma coisa muito mais presente e perigosa. Eu conheço muitas famílias, pastora, que assim tem, quer ver? Eu conheço uma família que tem 5, 6, conheço 2 famílias que têm 7 filhos, são 5 mulheres, 2 homens. As 5 mulheres se divorciaram. Só prevaleceu os 2 homens. Conheço outra família que são 6 filhos, 2 homens, 4 mulheres. As 4 mulheres se divorciaram, só os 2 homens ficaram. Né? Conheço uma família que são 3 mulheres. As 3 mulheres traíram o marido. Então, são coisas que vem vindo, sabe? Alcoolismo também. Alcoolismo, vício de droga, mas principalmente alcoolismo é muito comum. Na minha família, é uma coisa assim que já vem da geração da minha avó, assim, que eu me lembre, sabe? Uhum. Mas é que as mulheres... Eu não quero que nenhum parente meu assista essa live, né? Mas, mas as mulheres têm a tendência a mandar nos maridos. A gente tem que se controlar. Senão a gente fala mais alto que nossos maridos. Todas as mulheres da minha família. Então, existe um padrão. Existe uma coisa que tem que ser olhada. Opa, peraí, para mim eu não quero. Em casa eu quebrei isso. Eu não quero mais isso para minha casa, para minha família. Eu não quero. Não acabou em mim, acabou na geração anterior. Porque se eu falar que acabou em mim, então eu ainda faço, né? Então, sim, não aceito isso para minha vida, não quero isso para minha vida. Então, e é o que a gente tem que profetizar em todo o tempo que a gente não aceita, né? Todo o tempo nós temos que profetizar. Uma coisa também, na repetição de padrão familiar, que pode estar acontecendo, o que seria também? Uma pessoa, vamos supor, tem um pai que ele é ausente, que ele... Deixa eu ver como que eu explico aqui.
Tem os pais ausentes, vamos supor lá, tem os pais ausentes, não dá muita atenção. Aí a pessoa também pode ser o inverso. Se é uma coisa também que ela não gosta muito, que ela odeia, ela pode até ir inverso também. Ou ela pode repetir igual, ou inverso também. Né, Pri? Aonde pode Sim. casar com uma pessoa que ela vai ser, tipo, ela não se sentiu cuidada pelos pais. Ela vai ter uma pessoa que vai ser aquela pessoa que vai cuidar demais dela também. Pode acontecer também. Que nem tem uma historinha. Vamos contar uma historinha do João. O João tinha os pais ausentes. Os pais muito ausentes, né? E, assim, tudo que ele fazia, ele não via apoio, ele não era cuidado, ele não sentia, assim, querido pelos pais. Aí cresceu, casou, mas ele casou, vamos falar aí com a Maria. A Maria, ela já era super protetora, ela cuidava dele como se fosse uma criança. Tudo que ele ia fazer, ela cuidava, ela dava, ela era como se fosse a mãe para ele. Tanto é que na hora dele sair de casa para os lugares sozinho, ele não poderia, ela tinha que ir junto, porque aquela autoproteção é algo que ele tem. Então acaba sendo ruim também, porque que nem a Maria, ela começou a fazer o papel de mãe para ele, e não de mulher, não de esposa. Não é É. simples? Você tem algum exemplo para dar aí para o pessoal entender? Isso é muito comum. Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu tive que foi exatamente isso. O rapaz, ele teve Aí a gente entra em duas questões. Primeiro, o rapaz, ele. Como é que é? O ex-marido dela. Ele não teve mãe, a mãe dele abandonou ele. Ele foi criado jogado, realmente. Ele teve muitos problemas com a mãe depois de adulto, né? Não quer contato com a mãe, é compreensível, dá para entender. E, em contrapartida, ele casou com uma moça que o quê? Que essa moça ela teve que cuidar dos irmãos quando os irmãos eram crianças. Então, a gente tem aí um homem carente com uma mãe de todos, né? Hum, Uma mulher que aprendeu a cuidar, que aprendeu a se doar, né? Uma mulher que era cuidadora, que tinha prazer em cuidar de todos, porque foi isso que a vida ensinou para ela. Uma mulher extremamente sobrecarregada, forte, mas sobrecarregada, por conta de ter que cuidar de uhum, todo mundo. E um homem infantil, um menino ainda que precisava, estava correndo atrás de cuidado, correndo atrás do carinho da mãe. Então, ele adotou a esposa dele como mãe dele. Então, tudo ele só cobrava, ele só queria, e ele não dava nada em troca. A ponto que não deu mais certo, ela não aguentou e se separou dele, porque ela chegava cansada em casa, trabalhava, tinha que sustentar ele, sabe? E ele não agiu como um homem maduro, como ela precisava e como tem que ser no dia a dia, né? Então, começou a deixar a desejar tanto para ela quanto para os filhos. Mas era literalmente isso. Ela estava reproduzindo aquilo que ela foi ensinada, né? E ele começou a reproduzir aquilo, a falta, na verdade. Ele reproduziu a necessidade. Como a gente falou no começo, né? A gente já falou em outras lives sobre isso. O inconsciente, ele fala, né? Vai lá, tenta, vai que dessa vez dá certo. Ou seja, achou uma mulher que lembrou a mãe dele, vai lá, pega ela agora, vai que dessa vez, né, a sua mãe cuida de você direito. Então ele vai lá e adotou ela como mãe. E ela, a mesma coisa, olha, você é cuidador, então vai lá e pega alguém para você cuidar, pega alguém para você criar. É obviamente que nenhum dos dois iam ser felizes, né? Porque esses não sim. eram papéis dele. Então, uma coisa que a gente fala muito, principalmente na constelação familiar, e você que está me ouvindo, não se escandalize por eu estar falando em constelação familiar. Quando eu falo constelação familiar, eu falo à luz da Bíblia, tá? Não a constelação familiar aí, muitas vezes até mística, que as outras pessoas ficam falando. Mas eu falo de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que entender isso na constelação familiar, a gente busca, a gente puxa isso para entender o papel dessa pessoa. A gente tem que ter lugar. Na nossa vida, a gente tem que ter lugar. Com os meus pais, eu sou filha. Né? Com o meu marido, eu sou esposa. Com meus filhos, eu sou mãe. Então, não posso nunca trocar, inverter os papéis. Eu não posso ser filha da minha filha. O que mais tem hoje em dia é isso. Uma das coisas que eu mais atendo, pastor, é isso. São mulheres Sim. que são mães das mães, porque as mães muitas vezes são narcisistas, são mães omissas, então cada um tem que ter o seu lugar de pertencimento. Então é óbvio que esse relacionamento não ia dar certo, porque ele estava atrás de uma mãe e ela estava atrás de alguém para cuidar, e o papel dela não é de cuidadora para a vida. O papel dela com ele era de ser cuidada e não de cuidar, porque ela era esposa, né? É Tem um basicamente outro isso. exemplo.
tem outro exemplo também, né? Eu quero até que você me ajude aí. Vamos falar aqui o nome fictício. Vamos falar aí, a Maria. A Maria, com 5 anos. Você conhece essa historinha aí, porque você que passou para mim. Acho que você vai lembrar. Mas ela está Até com outro medo, ó. nome. A Maria, com 5 anos, o pai dela, ela era muito apegada com o pai. Muito apegada com o pai. Com 5 anos, o pai dela resolve ir embora. Foi embora. Abandonou, literalmente, ele abandonou ela, tipo uma rejeição, foi um abandono. A Maria cresceu e começou a ter, o primeiro relacionamento dela era com um rapaz que estava fazendo seminário para ser padre, pobre, para ser padre. Ser E pobre, aí meu ele Deus. falava assim, não tem como a gente ter um relacionamento, porque estou estudando para ser padre. E todos os homens que ela começou a se relacionar eram homens comprometidos, homens que eram ausentes na vida dela. Então, o que a gente vem trazer aqui? Na vida dela, ela não conseguiu se relacionar com um homem, casar com um homem que não tinha algum compromisso. Ele sempre estava ausente, porque foi a ausência do pai fez ela achar que aquilo era comum, que era normal. E ela se relacionava com pessoas que tinham compromisso e que não podia estar o tempo todo do lado dela. Sim. Sabe uma coisa assim, pastora, que a gente até pode fazer uma live sobre isso aí, né? Eu já tenho uma live marcada sobre isso, mas a gente pode fazer outra específica sobre isso com outros assuntos aí. Uhum. Uma coisa que a gente tem que, como é que eu posso dizer assim, entender e aprender e estudar, se aprofundar um pouco mais sobre a situação, é o perdão inconsciente. Ou melhor, vou corrigir, a falta de perdão inconsciente, sabe? Aquele negócio de achar que perdoou, ou nem sequer lembrar, entender, perceber que existe isso, e aquele processo de traumas e repetindo, repetindo, por quê? Porque tá ali, criou uma raiz de amargura, tem uma dor ali. Então, todo trauma, né, que existe um terceiro que envolve uma outra pessoa, ele não é que assim nós temos que ser, né, frios. Então alguém fez alguma coisa, então vou deixar para lá. Não, mas é quando você volta lá e você perdoa, você libera, aquilo automaticamente te isenta, né? Te isenta do trauma, te livra, te liberta, literalmente. Então você para de repetir, porque você não tem o que consertar mais. Seu inconsciente não Então, vai ficar falando, vai lá, vai, agora dá certo. Não, volta lá e fala, olha, eu liberto o meu pai. Eu liberto pelo que o meu pai me fez. Meu pai fez isso ou não fez isso, minha mãe fez isso ou não fez isso. Eu liberto em nome de Jesus, eu não quero mais carregar isso. É entender que o pai, a mãe, o marido, a esposa são pessoas, são seres humanos. Quando você se liberta do trauma, não só de uma forma de cura, né, que a gente fala, que Freud falava, que a cura vem pela fala, não, mas uma forma de perdão. Quando você se liberta disso, você deixa de repetir, de viver aquela miséria que o trauma trouxe para você. Isso é muito sim, forte. é até isso que eu estava deixando até para o final para falar, mas já que você entrou nesse assunto, isso é muito bom. Por quê? O que acontece? Na repetição de padrão familiar, se eu estiver errada, você me corrige. Nós queremos ser leais aos nossos familiares, queremos ser pertencente de tudo o que eles viveram, a gente também quer viver. Então, é uma lealdade, é um amor. Nossos pais é o nosso primeiro amor, né? Pai e mãe são nossos primeiro amor. Então, assim, no nosso inconsciente, nós temos que ser leal a eles. Só que tem coisas que não é legal a gente repetir. Até a gente tomar consciência que nós estamos fazendo, mas de forma errada, que nós estamos repetindo erros dele, a gente vai continuar repetindo. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, por mais que o pai e a mãe fez errado, várias coisas, e a gente acabou repetindo, quando nós tomamos a consciência, aí realmente é honrar os nossos pais, primeiramente, nós temos que honrar eles, como a Bíblia diz, honrar os pais, os filhos que honram os pais viverá por longos dias e viverá bem. Nós temos que honrar, temos que ser gratos, porque foi eles que nos deu a vida, nossos pais que deu a vida. Então, nós temos que ser gratos também. E nós temos que perdoar também, como você estava dizendo. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele quebra cadeias.
ele liberta. Então, a partir do momento que nós honramos, nós agradecemos, porque foi eles que nos deu isso, a gente não estaríamos aqui. Nós agradecemos e nós perdoamos, nós quebramos o ciclo, esse ciclo de repetição. Exatamente. Isso é uma coisa espiritual tão pesada que, assim, sabe, quem tem visão aberta, né, tanto a visão aberta quanto a visão fechada, quem tem essa visão do mundo espiritual vai entender o que eu tô falando. Opa, caiu da pastora? Já já que ela volta, tá, gente? Deve ter apertado algum botão, alguma coisa lá e caiu, mas ela já vai entrar já. Mas, enfim, resumindo, quando você carrega coisas do passado, carrega traumas do passado, voltou. Desculpa aí, eu saí sem querer aqui. Então, quando você carrega traumas, carrega coisas do passado, espiritualmente falando, é como se demônios estivesse acorrentando você, sabe? E eu falo isso por experiência própria de coisas que o Senhor me mostrou, que me levou a entender isso. De prisões, sabe aquelas bolas no pé, que tem aquela corrente com a bola de ferro no pé? Então, é como se você carregasse aquelas bolas de ferro no pé. Você ainda está preso. Quando eu estou preso ao passado, quando eu estou preso a traumas, eu estou literalmente amarrado. Eu não consigo viver de forma feliz, de forma completa, porque eu ainda estou preso naquilo. Aí, o meu inconsciente, que ele foi feito por Deus, olha só como isso é sério. O meu inconsciente, que foi feito por Deus para me proteger, ele começa a influenciar minha vida de uma maneira deturpada. Por quê? Porque eu não estou vivendo de acordo com a palavra, então eu sou influenciada pelo inimigo a repetir o que não deve ser repetido, porque ele quer que eu viva naquela miséria para sempre, e que eu passe para os meus filhos, e os meus filhos passem para os filhos deles, e assim por diante. Então não tem como isso não ser espiritual também. Tá? Então, quando você serve a Deus, o seu inconsciente, ele tem coisas lá que são coisas, como é que eu posso dizer assim, coisas carnais, porque nós somos seres carnais, mas ele também tem coisas espirituais, e se você é um homem, você é uma mulher que é dominado pelo Espírito Santo, automaticamente é isso que vai sobressair. Agora, se você não se desliga do passado, se você não se desliga de traumas, quem predomina na sua vida não é o Espírito Santo, é o inimigo. Então, isso é que vai dominar na sua vida. Então, não adianta a gente colocar a culpa no nosso inconsciente como se fosse uma caixinha que de lá vai prejudicando. Eu abro essa caixinha, sai coisas tóxicas. Sai coisas tóxicas de quem permitiu ter coisas tóxicas lá. Certo? Exatamente. Uma vez que o Espírito Santo entra, ele varre a casa, ele limpa. Se ele limpa, não tem mais essa toxicidade. É óbvio que você não vai ficar 100% perfeito, porque você ainda é um ser humano, tá? Mas quem vai predominar é o Espírito Santo de Deus. Tô falando bobeira, pastora? Pode me corrigir. Não, de jeito nenhum. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Nós não estamos aqui para falar de religião, mas a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas. E realmente é isso mesmo. Estava lembrando aqui, né? Sobre repetição. Tem família que eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Eu acho que eu não posso falar na live aqui. Sobre ideologia de gênero. Eu acho que eu não posso falar. Ixi, né? E tem família que tem, daqui a pouquinho na outra geração também tem, depois também tem. Né? Então, é algo que assim veio na minha mente, mas como nós estamos no Instagram, eu acho que é um assunto que a gente não pode falar, gente. Então, me perdoa aí. Eu queria até falar isso para vocês, que tem até na minha família também tem, então não tem como falar. Mas uma coisa para você ver, né, Priscila? Sobre a repetição. Na família da minha mãe, pessoas que eram alcoólatras, né? Graças a Deus, hoje a minha tia é liberta, né? Tem um tio também que não bebe mais. Um faleceu por isso, pela bebida, tá? E na família do meu pai, todos, eu acho que todos os irmãos são alcoólatras. E alguns morreram pela cirrose, por causa da bebida. E assim, coisas que a gente vai parar e pensar, bobeira, que nem você, pode ser costume, crer, um bebe e outro vai beber também. Mas é uma coisa séria, onde o inimigo, ele também se aproveita dessa fraqueza, né, de cada um, e vai incentivar mesmo.
E olha só, eles viam, né, parentes falecendo por causa desse motivo, mas continuavam bebendo. Ainda que continua bebendo até hoje. Alguém tem que parar, né? Alguém tem que cortar isso, né? Sabe uma coisa também que passa de como compulsão à repetição e um ciclo espiritual também, né? Um ciclo à repetição espiritual é a questão do narcisismo. Relacionamento narcisismo, relacionamento abusivo, tóxico, mas principalmente narcisismo mesmo, que nem toda pessoa que é tóxica, né? É narcisista, às vezes ela só é ruim mesmo. Não necessariamente ela é narcisista. Mas é interessante você ver que, por exemplo, às vezes, pode ter certeza, é fato. Uma pessoa que é vítima de alguém narcisista, na família dela tem alguém narcisista. Por exemplo, uma mulher que é casada com um homem, esse homem é narcisista. Pode ter certeza que o pai dela ou a mãe dela era, né? Ou o avô, ou a avó, tem algum parentesco direto ali com o narcisismo. Tá? E aí a gente encontra duas questões, que é o que eu falei, né? Que é a compulsão à repetição e, na verdade, a gente encontra as três coisas. Primeiro, que é o padrão repetição, que ela entende que aquilo que é amor. Ela aprendeu, ela entende que aquilo que é amor. É a cultura. Na casa dela foi ensinado que aquele modus operandi ali é o modo do amor. Segundo o quê? De novo, ela entende que aquilo é amor. Então, ela aceita qualquer migalha, ela aceita qualquer porcaria, porque o inconsciente dela tá falando para ela, vai lá, se sujeita a isso de novo, porque é isso que o seu pai fazia, então isso aí que é bom para você, né? Aí também existe a questão espiritual. Pode ver. Por isso é que eu falo, tá? Não tá aqui, deixa eu dar uma olhada, mas é por isso que eu falo que narcisismo, aqui, ó. Aqui, gente, vou até deixar aqui para vocês já a indicação do meu livro, tá? Narcisismo e a visão espiritual. Gente, isso aqui é muito estudo bíblico, estudo científico, estudo de caso, tá? Então não é a minha opinião, não, isso aqui é muito estudo. Por isso que a gente fala, que eu sempre digo, que envolve muitas questões espirituais no narcisismo. Por quê? Porque esse pai, que ele é narcisista, pode puxar que o pai dele também era, ou o bisavô, é sempre um parente direto, não é o tio dele que era, é um parente direto, é um parente de sangue, tá? E só passa coisas que estão ligadas, é igual geneticamente. Se você for no médico, o médico fala assim para você, tem alguém com câncer na família? Aí você pega e fala assim, eu tenho uma prima. Não, mas parente direto. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Por quê? Porque é eles que são mais ligados geneticamente falando. É eles que têm mais similaridades com o seu DNA. E espiritualmente falando é a mesma coisa. Tá? Então, um primo não vai passar uma maldição para outro primo, mas um pai deixa uma maldição hereditária para o filho dele. É aquilo que a gente falou desde o começo, por conta da iniquidade, né? Então, a gente tem que entender que o narcisismo ele está dentro desse pacote também, porque o narcisista ele não é só um transtorno de personalidade, ele é um pecado. Ele é um jeito errado, um jeito ruim de ser, é o homem perverso, o narcisista. E a Bíblia fala do homem perverso, do homem mau. Então, é uma conduta errada diante do Senhor. É uma iniquidade, não é nenhum pecado mais exatamente por isso, porque é um jeito de ser, está intrínseco na pessoa, é uma falha de caráter que vai passando de geração em geração. Quando esse narcisista não tem um filho que é narcisista, ele tem um filho que é suscetível a ser vítima de outro narcisista, por causa da compulsão à repetição. Esse filho ele tem em mente que ele tem que ir agora, porque primeiro ele aprendeu a ser amado daquele jeito, é o padrão, e segundo que dessa vez vai dar certo, dessa vez ele vai ser amado. Aí a gente entra também, né, nesse ciclo de repetição espiritual, porque o diabo ele não vai deixar de investir naquilo que já está dando certo. Não tem uma frase que diz, um ditado que diz que time que se ganha não se mexe? Se ele já vem trabalhando aquilo ali de geração em geração, para que ele vai mudar aquilo? Então ele vai continuar. Exatamente. Por isso então, que a pessoa tem que tomar consciência, né? Exatamente. Tem que tomar consciência. E ninguém é tido por inocente, pastora. Sabe? Porque, mas é inconsciente. É inconsciente, mas você é racional. Você não é um animal. Então, procure saber, procure se entender, procure entender sua história. Sabe? Se você é uma pessoa muito irritada, procure entender por quê. Da onde veio isso? É um trauma. Tudo bem, é um trauma. Não, não é um trauma. É porque minha mãe era muito irritada. Meu pai era muito irritado. Aprendi isso. Quebra isso em nome de Jesus. Não é isso que o Senhor fez. Sabe, tem famílias que vão passando, olha só. Padrão, repetição, palavrão. Sim. Padrão, repetição. Um pai só fala palavrão.
O filho cresce, só fala palavrão. O neto, e assim vai passar coisa normal, acho que é bonito. Quebra isso em nome de Jesus, sua boca não foi feita para isso? Sabe? Então, Deus fez para você com um propósito único, exclusivo. Para de repetir coisas que os outros fizeram. Para de ficar, você não é clone, você é individual. Deus te fez como único. Então, é basicamente isso, né? Não é tão difícil de entender. Não, você falou tudo aí agora, né? Falou tudo. E assim, nós podemos quebrar esse ciclo, tomar consciência, para e pensa. O que eu tenho feito igual aos meus pais? Começa a analisar, né? Começa a analisar a sua árvore genealógica. Como foi seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Começa a ver se tem repetições aí. Nós já temos exemplos. Alcoolismo, né? Relacionamentos, né? Casar, grávida antes do casamento, está grávida antes do casamento, separação, o que mais? A crença do não merecimento, ciclo de dívidas, que pode ver que tem família que ela parece que não sai daquilo, é dívida, os filhos vai ver na situação dos pais, daqui a pouquinho vai viver a mesma situação, né? Então, assim, começa, Murmuração. começa aí, pare e pensa, vocês que vão nos ouvir, que já estão nos ouvindo, se tem repetições aí na sua casa, começa a fazer uma análise, um rastreamento aí de coisas, e vê se você repete, vê se você está repetindo, que nem a questão de temperamento, de ser nervoso, de brigar, ser estourado, não, nós podemos moldar o nosso temperamento, nós não precisamos ser iguais, nós podemos ser a versão melhor dos nossos pais, né? Nós podemos ser a versão melhor dos nossos pais. Então, começa, para e pensa, como que eu faço? Primeiramente, faz uma análise. Vê aí o que está acontecendo. Toma consciência da repetição. Tomou a consciência, você vai fazer diferente. Você vai decidir fazer diferente. E se é algo com o pai, com a mãe, perdoa. Libera o perdão, né? Para você ser liberado também. Para viver uma nova história, fazer a sua história. Nós podemos fazer a nossa história, nós não precisamos viver a história dos nossos pais, não é mesmo, Priscila? É isso mesmo. Pessoas que repetem o padrão também de murmuração, só reclama da vida, pessimismo, religiosidade. Olha só, então, aquilo que você não gosta em você, ou que a maioria das pessoas reclamam, vem de onde que vem isso? Algum lugar vem, você não nasceu com isso, com certeza. Sim. Então, tenta escanear e ver de onde vem isso, né? E não só o comportamento, mas os sentimentos, o sofrimento que isso te traz no dia a dia, você não sabe. Né? Tem até um caso falando exatamente sobre compulsão à repetição mesmo. Tem um caso que Freud relatou, que é sobre uma paciente que ele teve que chamava Catarina. Ela devia ter ali, né, mais ou menos uns 17, 18 anos. Enquanto você conta aí, eu vou comendo aqui, tá? Café com terapia, Então, e a Catarina, ela quando ela encontrou com Freud, ela foi se consultar, ali é uma história longa, se você quiser, depois você dá uma puxada aí na internet, você vai ver direitinho aí, tá, gente? Como que é uma história muito interessante. Mas, enfim, resumindo, a Catarina, quando ela começou a se consultar ali com o Freud, ela veio trazer ali para ele sintomas que ela estava sentindo no dia a dia, né? Crise de ansiedade, como se fosse uma crise de ansiedade mesmo, estava vendo sombras, estava tendo sentimento de morte, né? Estava se sentindo sufocada, né? São palavras dela mesmo a respeito de sufocamento. E aí Freud pergunta para ela desde quando começou isso, né? Quanto tempo faz que aconteceu isso? E ela falou: olha, isso começou desde que eu peguei, né, a minha prima na cama com o meu tio. E aí já dá a entender aí que isso que ela pegou, que ela diz, era um abuso, obviamente, né? Não era só um relacionamento, era um abuso. E então o Freud ali, Freud foi fuçando, né? Que Freud era um detetive ali maravilhoso. Ele foi fuçando, até que descobriu que a Catarina também tinha sido abusada pelo tio. Ou seja, ela esqueceu, vamos dizer assim, conscientemente, ela se protegeu, mas depois o inconsciente dela trouxe à tona, quando viu a cena de novo, trouxe à tona para ela em sintomas. Então, o trauma dela, na verdade, não foi porque ela viu a prima, porque isso é traumático,
né? Isso é traumático, horrível. Mas o trauma dela em si não foi esse. O trauma dela em si foi porque ela tinha passado pela mesma situação, mas não lembrava. Então, às vezes, você tem sentimentos, pensamentos, coisas ruins que passam no dia a dia e você não faz ideia de onde que vem. Com certeza, isso não é seu, tá? Ainda mais se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo. Isso não é seu. Então, se você está com sentimentos, pensamentos, emoções ruins, negativas o tempo todo, faz uma pausa, tenta pensar, tenta lembrar, faz terapia, né, André? Faz terapia, ora, pergunta para o Senhor, converse com sua mãe, converse com seu pai. Mãe, quando eu era criança, aconteceu algo assim, assim, assado. Tenta lembrar, não tenta fugir disso, não, sabe? Não tenta enterrar isso para que isso, não, eu não quero. Eu lembro de um paciente que eu tive que geralmente a gente pergunta para os pacientes se sofreu algum tipo de abuso, né? Então, isso foi logo no começo. Hoje eu nem pergunto mais, gente. É uma coisa assim tão automática que você já bate o olho, o paciente começa a contar, ele nem precisa entrar em detalhes, você já sabe que ele sofreu, né, André? Você já sabe que ele sofreu abuso, tá? Daí depois você até fala para ele, quando que foi que você sofreu abuso? Dele, mas como você sabia? Ué, tá, você já consegue ler ele completamente. Mas no começo, né, quando eu comecei a atender, eu perguntei para ele. Daí eu lembro que ele falou exatamente isso. Eu sofri, eu sei que eu sofri, mas eu não quero lembrar disso, eu apaguei da minha memória. Porque ele não queria sofrer. Mas para limpar a casa, tem que levantar o tapete e tirar a sujeira debaixo do tapete, gente. Porque senão fica escondido lá e vai te dar alergia. Algum momento isso vai aparecer. Então, não deixa isso virar uma bola de neve. Não deixa isso vir para sua vida. Aí você acaba se tornando uma pessoa medrosa, uma pessoa pessimista, porque você viveu traumas no passado que você não quer resolver. Aí você acaba sendo uma mãe, um pai pessimista, né, medroso. Não pode subir aí, desce daí, não faz isso, não vai ali, não sei o que, não sei o que. E você sufoca seu filho, e o seu filho acaba sendo uma pessoa medrosa também para a vida. E isso não é de Deus para sua vida, em nome de Jesus. Né, Andréia? Exatamente. É que nem eu sempre dou exemplo para os meus pacientes, por exemplo, se nós temos um machucado, uma ferida aqui, se eu pegar o band-aid e só tampar, não vai curar. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que tirar o band-aid, eu vou ter que limpar, vou ter que lavar, passar um remedinho para depois tampar. No outro dia, dependendo da ferida, eu vou ter que fazer de novo. E para mexer, para fazer, vai doer. Tem ferida que vai doer. Até ela cicatrizar. Assim que ela cicatrizar, não vai doer mais. Você só vai olhar a marca. A marca e vai lembrar. Porque o quê? Ressignificar não é esquecer o que aconteceu, né? Mas vai lembrar sem ter dor. Vai lembrar como assim, aconteceu, mas eu superei. Eu ressignifiquei. Então, para tratar essa ferida, precisa mexer. E como que a gente vai mexer? E aí? O que aconteceu? Né? Tem que pôr para fora. Se deixar lá dentro, vai criar bactéria, vai aumentar a ferida e pode virar até um câncer. Meu Deus, misericórdia. Não Você é assim? você deu um exemplo maravilhoso. Há alguns anos atrás eu tive um problema de saúde e estourou estourou umas feridas. Eu nem sei o que é isso até hoje, no meu corpo, horrível. E todas as outras sarou, mas uma ficou infeccionada, inflamada, enorme, horrível. E eu morria de medo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir no hospital para poder drenar isso. E eu fiquei, sabe, assim, alongando, sabe, postergando. Eu falei assim, não quero, vai doer, vai doer, vai doer. É óbvio que não teve o que fazer, eu tive que ir, né? Quando eu fui, doeu, não vou mentir, doeu, mas saiu toda a infecção, toda a inflamação, e hoje eu tenho a cicatriz daquilo. E o que eu aprendi com isso? Que eu tenho que me cuidar mais. Que eu tenho que, né? Não posso ficar deixando para frente aquilo que eu posso fazer hoje. Se eu tivesse ido antes, não teria doído tanto, não teria infeccionado tanto. Mas eu posterguei. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa na nossa saúde mental, tá? Tem umas pessoas aqui, Andréia. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ó, entrou também, além daqueles nomes que eu falei, entrou a Ellen, o Emerson, Priscila, a Luciana já estava aqui. Se ligou, não sei como que é, a Bel, missionária Fran Santos, Cleide, a Zane Fernando, Valdirene Ferreira, Maria Alice, aqui tem outros também, tá acabando aqui, peraí. Aqui também tem a Lau, Ateliê Artes, Kelly Martins,
Claudineia Lemos, Gisele Scott, Gledson Ferreira, Sabrina Duarte, Eita, Glória! Que doutora bênção! Ruth, que benção, Pacheco, Ed Laura, Carolina Lopes, Cristina, Gisele Dornelles, e aqui tem comentário aqui, deixa eu ver. Tem um comentário aqui. Paz do Senhor André, que já tinha falado. A Jucimara falou que a imagem estava boa, né? Que eu estava falando da iluminação. A Priscila falou assim: tem coisas que eu faço que vejo que é da minha avó. Daí a outra falou assim: temos que repreender todas essas maldições. Aí a Jucimara falou: isso compromete a intimidade do casal. Também. Sim. Tudo aquilo que tá ligado, a paternidade e maternidade, gente, de forma geral, compromete a intimidade do casal, tá? A live é uma bênção. Obrigada, Luciana. Deus abençoe vocês. E aí, André, olha, bastante gente, que bênção, né? Olha, a Cleide, nós podíamos chamar ela para fazer uma live, ela é minha amiga, viu? Eu fiz uma live com ela maravilhosa, a psicanalista, Cleide. A Luciana, se eu não estiver enganada, pelo sobrenome, ela é lá de Marília, da minha cidade lá. Um beijo, Lu. Deus abençoe você, todos vocês que estão aí. Falou vários nomes, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E falando aqui em repetição, você estava falando de machucado, né, Pri? Sim. Então, assim, nós precisamos ver, eu dei até um exemplo desse dia que eu fui palestrar, que nós estamos falando sobre frutificar. E eu dei o exemplo da árvore, né? Se a gente for fazer a nossa árvore genealógica, a gente vai ver muita coisa aí e a gente vai descobrir muita coisa da gente. Então, vamos lá. Se a nossa árvore genealógica ela for bem nutrida, cuidada, tratada, nós vamos dar bons frutos. Sim, verdade. Agora, se a nossa árvore genealógica não teve cuidados, não foi tratada, vamos aqui representar aqui, dar um exemplo figurativo. Vou até pegar aqui, peraí. Eu gosto de mostrar as coisas figurativo, né? Olha aqui, faz de conta que está cheio de raízes, né? Se essas raízes não tiver com vitamina, não tiver sendo regada, não tiver com, com terra, o que vai acontecer? Não vai ter uma flor bonita dessa. Ela vai ficar doente, ela vai ter fungos, ela vai ter praga daninha. E o que vai acontecer? Aquela doença na raiz vai passar os frutos. É a mesma coisa que nós. A doença que está na raiz da nossa árvore genealógica, se não for tratada, às vezes precisa ser cortada ou podada. Nós não vamos florescer, nós não vamos frutificar, a gente vai ser doente também. Com certeza. Sim, não é mesmo. Achei que tinha parado aqui. Então, gente, é necessário a gente reconhecer aonde está o problema. Está faltando terra? Vamos pôr terra. Está faltando pôr vitamina? Vamos pôr vitamina. Vamos reconhecer aonde está o problema, porque a partir do momento que nós reconhecemos aonde está o problema, nós conseguimos cortar o ciclo, quebrar o ciclo e começar a fazer diferente. Começar a fazer uma muda diferente, né? Através de nós, né, Priscila? Através de nós começar a ter uma muda diferente para poder ter frutos diferentes, que é o quê? Os nossos filhos. Os nossos filhos. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque os nossos filhos é a nossa próxima geração. Depois dos nossos filhos e nossos netos, a gente vai querer que eles sofram o que nós já sofremos, o que nós já passamos. É verdade. E é interessante que a Bíblia, Jesus nos compara com figueiras, né? E se a gente for analisar, a figueira ela não pode ser plantada em qualquer lugar, porque ela tem a raiz muito profunda, ela tem a raiz muito forte. Então, se você planta a figueira no quintal de sua casa, ela pode derrubar a sua casa, porque as raízes dela entram e ela pode abalar a estrutura. Olha a força da raiz da figueira. Então, a figueira, quando você se permite ser uma figueira, né, uma figueira frutífera, quer dizer que as suas raízes elas vão ser fortalecidas. E o que eu entendo aqui, que é tão lindo isso, as analogias de Jesus, é tão lindo isso que não sou só eu que sou abençoado, não é só os meus frutos que são abençoados, mas até a minha geração, aquelas pessoas que estão me vendo da minha família,
né? Lógico, aqueles que ainda estão vivos, né? Eles acabam sendo também fortalecidos através do meu testemunho. A minha cura se estende não só à geração após mim, mas a geração antes de mim, que ainda está viva, também é abençoada por conta da minha cura. Sim. Quantas pessoas nós vemos testemunhos que às vezes ele foi curado e por ele ter ido para casa do Senhor, por ele ter ido para, né, ter ido para os braços de Deus, ter se entregado a Jesus, toda a família dele, os pais dele, né, às vezes até a avó dele vai também para a presença de Deus. Então não é só quem vem depois de você, mas é quem vem antes também é abençoado quando você resolve ser fortalecido, resolve ser próspero, resolve ser frutífero diante de Deus. Gente, isso é muito sério. É muito lindo a vida com Cristo. Então a gente tem que entender que existem coisas que a gente tem que cortar, existem coisas que a gente tem que plantar. Então saiba diferenciar, né? Tira as ervas daninhas, né, pastora? Tira as ervas daninhas, né? E deixa essas raízes se aprofundar para que toda a sua família seja próspera. A pastora veio com esse exemplo e foi perfeito, né? Para que toda a sua família. Então, através do seu perdão, tá? O seu pai que te magoou vai ser abençoado. Olha que coisa linda. Já pensou isso? Então, é importante o perdão, é importante o rompimento, né, desses traumas, é importante essa quebra de correntes acontecendo na sua vida para que eles também sejam absolvidos espiritualmente falando. E o que eu estou falando não é místico, não, gente. Eu estou falando de mundo espiritual, de vida com Cristo. Liberta as pessoas que te ofenderam, tá? Liberta eles, porque você já ofendeu outras pessoas também. Não vem posar de santo. Não vem posar de santo. A gente só consegue ser mãe melhor e pai melhor quando a gente absolve os nossos pais. Quando a gente perdoa os nossos pais. Então, se desliga do passado. Não basta, só que eu vou deixar uma coisa bem presente aqui. Não basta você ouvir essa live, você ler livros, né, livros de autoajuda, livros sobre psicologia, livros sobre espiritualidade, seguir o psicanalista, o psicólogo tal, ou o pregador tal. Não basta. Você ir na igreja, não basta. Tá? Tudo isso é só superficial. É a mesma coisa que você plantar batata e querer colher tomate. Se você quer plantar batata, você vai colher batata. Então não basta você saber, você tem que pôr em prática as coisas. Não basta eu saber que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Não basta eu saber que eu tenho que mudar meus comportamentos, que eu tenho que parar agora, porque senão a minha geração futura vai continuar. Eu tenho que parar. Não basta só ter conhecimento de causa, gente. A gente tem que pôr na prática. Então, se você quer colher tomate, plante tomate, porque colhendo batata você vai continuar colhendo. Plantando batata você vai continuar colhendo batata. Não vai mudar. Enquanto você continuar com as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. Então, em nome de Jesus, aproveita, sabe, as oportunidades que você tem no dia a dia, os alimentos que você tem no dia a dia e muda em nome de Jesus. Não fica só no conhecimento. Eu tenho que fazer isso, tem que ser assim. Que legal. Eu vi a live. Não, gente, em nome de Jesus, muda. São oportunidades que o Senhor nos dá, são chances que o Senhor nos dá todos os dias. Tá? O Espírito Santo fala conosco 24 horas por dia. Mas a gente quer sempre que alguém vem e fala, eis que te digo, não, o Senhor está falando com você através dessa live, falando, muda seu temperamento, muda seu comportamento, muda seu coração, muda suas atitudes. Você não é seu pai, você não é sua mãe, você não é seus avós, você é único, você é única. Eu te fiz para ser diferente. Então, entenda as coisas que o Senhor fala para você no dia a dia. Não fique esperando só profeta. Haja de acordo com o que o Senhor quer para você. Em nome de Jesus. Pastora? Amém. Glória a Deus. É isso daí. Você falou tudo, Priscila. E tem coisas que, como a gente estava falando, eu até separei aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Luciana de Marília está colocando aqui, né? Que ela foi esposa de um presbítero que a gente conhecia lá. Eu lembro de você sim, viu, Lu? Do presbítero Roberto, ela foi viúva, depois casou de novo, e graças a Deus está há 13 anos casada. Que bênção, né? Mas, eu até separei aqui umas perguntinhas aqui, como está acabando o nosso tempo, para as pessoas, além de assistir essa live, faça essa reflexão. Não é só assistir a live e não colocar em prática, como a Priscila disse, né? Então, vamos lá. Olha aqui, reflita aí. E que questões que pode trazer clareza. Do que eu mais reclamo da minha vida? Olha só. Muitas vezes a nossa maior queixa está ligada a um padrão que não conseguimos quebrar. A maior queixa. Vamos lá. O que meus pais ou avós vivenciaram que eu juro que nunca farei, mas acabo fazendo. Então,
Olha, uma pergunta boa essa, né? Essas É, promessas quebradas são fortes indicadores de padrões de inconsciente. E tem uma coisa também, né, o Pri? Na questão de repetição. Ou é a lealdade, ou eu amo demais, ou eu odeio. Os dois atraem, não é mesmo? sim. Tan- tanto quando eu amo demais a lealdade, quando eu odeio, eu atraio. Igual essa pergunta aqui. O que meus pais ou avós vivenciaram que eu juro que eu nunca farei, eu acabo fazendo, né? Você luta contra, mas você não percebe que você acaba repetindo e fazendo a mesma coisa. E isso não é só com família, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, não gosto de fulano, é porque é arrogante, não sei o quê. E às vezes você tem coisas aí, arrogâncias em você e você não sabe. Por isso que você tanto não gosta do fulano. Você tá rejeitando em você, na verdade, não no fulano. A gente até aprendeu, né? O que eu falo do outro, eu estou falando de mim, É. né? Então, tem mais uma perguntinha aqui. Quais foram os maiores desafios ou sofrimentos na história da minha família? É comum repetirmos o sofrimento na tentativa inconsciente de resolvê-los. Então, Sim. façam essa perguntinha aí para vocês, né? Procura saber um pouco sobre a história da família, porque às vezes a pessoa tenta, não sai do lugar, não consegue. Procura saber um pouquinho aí a história da família, vê se está repetindo alguma coisa, vê se no inconsciente você está tentando resolver e não está sabendo por quê, porque está no inconsciente ainda. Mas começa a colocar ele para você conhecer. Conheça o que já aconteceu lá atrás, quando a gente tomamos consciência, o ciclo é quebrado a partir do momento que nós começamos a fazer diferente. Sim, e entender o outro, né? Sim. Entender o outro em todo momento. Igual uma das perguntas que eu mais faço para paciente, e é uma coisa que assim parece que você desliga um botãozinho deles. É uma coisa assim que a maior questão tá na pergunta, gente. Então, às vezes, a gente que trabalha com isso, às vezes você soluciona um problema com uma pergunta ali para eles, pronto, ele não precisa nunca mais voltar, já resolveu. Mas às vezes chega uma pessoa falando, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, ele era assim, ele era assado. Aí você pergunta para ele, mas peraí, como que foi a infância do seu pai? Quando você pergunta isso, a maioria fala, ele também teve uma infância difícil, foi assim, foi assado. Você já muda um pouco o modo, né? Então, faz isso que a André falou, traz à tona, né? Tenta entender o que aconteceu no passado, nas gerações passadas, e tenta entender o lado deles. Por que eles foram dessa maneira? Por que eles agiram dessa maneira? Eu não estou justificando comportamento errado, comportamento ruim, tá? Não é nada disso. Mas eu estou tentando te oferecer uma ferramenta de libertação para você entender que você está apegado numa situação que foi um ser humano que fez para você. Foi uma pessoa que tentou acertar e acabou errando, mas ele tentou acertar. Meu pai me colocava de castigo no milho. Em algum lugar ele aprendeu isso. Tá? Foi errado? Foi, mas em algum lugar ele aprendeu isso. Então ele cometeu um erro, mas ele estava tentando corrigir você. Né? E é interessante, Andréia, porque às vezes alguém fala assim para mim, sabe? Meu pai me deu uma surra quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, e aconteceu isso, ou até hoje eu tenho raiva do meu pai, não sei o quê. Mas quantos anos você tem hoje? 45. Eu tenho a capacidade de pegar a calculadora, sabe? E fazer as contas. Ele falou assim: olha, você tá com raiva de uma coisa que aconteceu há mais de 13 mil dias atrás, há quase 15 mil dias atrás, você ainda tá vivendo nisso. É exatamente isso, gente. Se você quer viver há 15 mil dias atrás, então volta lá e tenta entender o que aconteceu lá. Tá? Tenta entender. Vê por todos os ângulos a situação. Não fica só aconteceu isso, eu sou um coitado, pobre de mim, porque eu era só uma criança. Tudo bem, mas tenta entender lá quem fez essa situação. Também era uma pessoa, era um ser humano. Às vezes foi um pai que chegou do serviço aí sobrecarregado, cansado, com pressão na cabeça do chefe. Ou às vezes era sua mãe que estava nervosa, estava brava, porque tinha 6 crianças para cuidar. Não justifica, tá? Não estou justificando. Mas estou dizendo que quem te fez esse mal foi uma pessoa também, uma pessoa que também merece a misericórdia de Deus. E que se você não for misericordioso com ele, Deus vai cobrar isso de você. Porque você é perdoado da maneira que você perdoa. Certo? É uma coisa que, assim, nós já estudamos nosso tempo, né? Uma coisa que a gente repete muito. Eu vou falar por mim.
correção de filhos. O jeito que meu pai e minha mãe me corrigia, eu odiava, eu não gostava, de jeito nenhum, porque assim, nossos pais aprenderam desse jeito, que tinha que bater, tinha que pôr de castigo, tinha que arrancar o couro mesmo, e do jeito que eles aprenderam, eles quiseram fazer com a gente. Aí a gente também acha que não foi bom. O que acontece? Na nossa mente, é que nem aquela pergunta que eu falei aqui. Eu não quero fazer igual meus pais, eu não quero ser igual minha mãe, eu não quero ser meu pai. Mas vai ter situações que a gente vai se pegar fazendo igual. Eu mesmo me peguei fazendo igual com meus filhos, até eu tomar consciência que eu estava fazendo igual. O que eu fazia? Quando eu percebia que eu tinha feito igual, eu ia chorar no parque. Eu ia chorar. E quando eu tomei consciência que eu estava fazendo isso, eu falei, chega, eu não vou fazer mais isso. Eu estou repetindo o que minha mãe fazia comigo, o meu pai fazia comigo. E graças a Deus eu consegui me libertar disso, porque eu tomei consciência, eu vi que eu estava repetindo e não continuei fazendo o mesmo erro. Tanto é que eu já até falei aqui em live que meus filhos são todos casados. Todo final de ano a gente passa Natal junto. Não vejo a hora de chegar o Natal para estar junto com eles, né? Daqui a pouquinho eu tô lá. E um desses anos que passou, nós já juntamos todos os filhos, eu e meu esposo chegamos à conclusão que nós exageramos em algumas correções, exageramos em algumas coisas, e nós falamos assim, nós temos que pedir perdão para os nossos filhos, né? Porque pedindo perdão, eles liberando, eles não vão também continuar fazendo. A partir do momento que tem a liberação de perdão, essa quebra, é para eles não continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu não queria que essa maldição fosse para eles também. E é onde nós pedimos perdão, eles falaram que é isso, pai, nós fomos bem criados, tal, perdoamos, teve aquele choro, e graças a Deus, com a honra e glória do Senhor, nós conseguimos quebrar esse ciclo, nós perdoamos, eles nos perdoaram, nós perdoamos eles também, e é isso que precisa, que já foi falado no início, a liberação de perdão. Você percebeu que você exagerou com seu filho, percebeu que você fez igual, peça perdão. Não é feio pedir perdão. Não é feio você falar, filho, eu errei, eu exagerei. Ou então, os pais não estão mais aqui, os pais já morreram. Mas mesmo assim, peça perdão, se libere, né? Se libere. Quando nós pedimos perdão, nós honramos nossos pais, nós agradecemos eles por nos dar a vida, por nos criar, o ciclo é quebrado. Amém. Gente, tudo isso que a gente está falando aqui acontece em coisas mais simples, tá? Nas coisas mais simples do dia a dia, tá? Não são só coisas assim como a gente falou, o divórcio que repetiu, são traições, né, vícios, não. Acontecem coisas do dia a dia. Por exemplo, eu tive um paciente que na infância ele era filho único e na infância, então tudo era culpa dele, né? Era filho único e os pais eram severos, então tudo culpava ele. Ele cresceu e ou melhor, ele cresceu não, já na infância, né? Ele aprendeu isso. Ele aprendeu então a mentir para poder se proteger da culpa. Então ele cresceu e se tornou aí um exímio mentiroso, né? Então é uma defesa que ele criou e ele levou isso para a vida de um trauma que ele teve, que ele era culpado de tudo, então ele passou isso para a vida. O comportamento dele na vida adulta é que ele era uma pessoa mentirosa, não digna de confiança, certo? E então a gente tem que entender isso. Aquilo que me aconteceu me moldou, né? Fez eu ser quem eu sou hoje. Mas isso não é desculpa, tá? Principalmente se eu for salva em Cristo Jesus. Isso não é desculpa. Então isso tem que acabar ali, acabou. Tá? Eu tenho desculpa de repetir os padrões enquanto eu não conheço o Senhor. Agora, quando eu conheço a Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Aleluia. Então, acabou aquilo. Então, isso não é mais desculpa. O meu comportamento tem que ser mudado. Tá bom, pessoal? Estamos terminando aqui. Ficamos à disposição de vocês, né, André? Se quiser aí mandar mensagens, sugestões, mandar aí no privado, né, no direct para nós, tá? Também tem nossos contatos aí nas redes sociais, se quiser nos mandar mensagem também, tanto para terapia, tanto eu quanto a André, a gente atende, tá? Nós temos curso, eu tenho cursos aí disponíveis também,
Vou colocar aqui o endereço, o site, Instituto Priscila Domingos, está à disposição. Nós palestramos, ministramos, sabe? Damos cursos, treinamentos, tanto separadas quanto juntas, se quiserem a dupla, né? Se quiserem levar a dupla, certo? A gente está aqui para servir a vocês, para ajudar vocês, para que vocês alcancem a cura de vocês, em nome de Jesus, certo? Andréia, faça suas considerações finais para a gente poder estar encerrando aí. Só um versículo aqui para deixar para o pessoal aqui que vai entrar depois ou estar assistindo. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, está em João, eu não lembro qual que é o capítulo e versículo, mas eu lembrei o versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe vocês. E se quiser que a gente continue falando nesse assunto, a gente pode continuar nesse assunto um pouco mais, né, Priscila? Porque às vezes tem dúvidas, mas façam isso. Se vocês perceberam que vocês estão repetindo, vê aonde que está aí. Toma consciência do que vocês estão fazendo, porque a partir do momento que vocês tomam consciência, vocês podem quebrar o ciclo. E eu quero agradecer a todos que estão aqui. Gente, como é café terapêutico, estava sem almoço, eu cheguei aqui varada de fome e eu precisei comer. Comi tudinho, viu, Pri? Comi tudinho meu lanche, meu pão com ovo. Nem me deu um pedaço. E o meu acute, então, né? Nem te deu um pedaço. Gente, como a Priscila falou, precisando, nós estamos aqui. Eu quero fazer o convite. Ai, Priscila, eu não posso deixar de falar. Ontem eu fui fazer, eu ganhei no sorteio o pé, a mão para fazer. Olha só que lindo que ficou, ó. Aí a menina pediu para mim falar na live hoje, porque eles assistem a live. Então, gente, eu fui lá no Salão Charme da Andressa. Então, vocês querem fazer um pé, uma mão bem feitinha, um cabelo, vão lá, que vão ser muito bem recebidos. Fui recebida até com um cafezinho com Nutella ontem, gente. Olha só que maravilha. Então, quem precisar, me procure que eu passo o contato para vocês, porque eu não tenho aqui agora. É Salão da Andressa? Charme da Andressa, lá na Zona Sul, tá? Eu só esqueci o nome. Eu podia ter pedido um brinde para ela, né? Eu vou pedir um brinde, viu, para a gente sortear aqui na nossa live. Aí, ó, coloquei aí, ó, Salão Charme da Andressa. Da próxima vez aí você pode passa para mim aí o contato, as redes sociais, tudo que eu já jogo aí. Gente, qualquer um de vocês aí que quiser patrocinar nós aceita, tá? Com certeza, com certeza. Também eu quero fazer um convite aqui, Pri. Eu fui chamada para fazer uma palestra numa imersão dia 29, imersão terapêutica. Dia 29 vai ter um café terapêutico. Então, você que queira participar, me procure, que nós vamos ter vagas limitadas. Nós vamos estar no dia 29 nessa imersão terapêutica. Me procure para você fazer a sua inscrição. E beijo, gente. Um bom final de semana para vocês. Café o quê? É o quê? Café o quê? Imersão terapêutica. Nessa imersão a gente vai ter um café, né? Então, nesse café vai ter uma imersão. Depois você me passa aí que eu acho que eu quero ir. Vamos lá. Eu já ia te convidar mesmo. Eu já ia te convidar mesmo. Vai cair no sábado, né? Legal. Isso, no sábado. Tá certo. Gente, muito obrigado por vocês terem nos aturado. Brincadeira. Por vocês terem ficado conosco aí. Né? Essa live fica gravada. Né? Compartilhem, curtam, para que esse assunto seja aí dividido com outras pessoas, em nome de Jesus, para a cura de vocês. Deus abençoe. André, vamos finalizar com oração? Vamos, eu orei isso, você ora agora. Rapidinho para acabar. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez nos colocamos perante Ti, Senhor, nesta tarde, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa, Senhor, que assistiu essa live, cada pessoa que ainda vai assistir essa live, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, limpa o coração dela, Senhor, limpa a alma dela, Senhor, de qualquer repetição, Senhor, qualquer trauma, Pai, qualquer coisa que esteja impregnado na alma dela, na vida dela, Senhor, que venha fazer, Senhor, ela repetir os mesmos erros do passado, que venha fazer ela ser uma pessoa infeliz hoje, Senhor, e muitas vezes até distante de Ti, Senhor. Cura, Pai. Passa o Teu bálsamo, Deus, porque só o Senhor, só o Teu nome é que pode dar essa libertação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês.
Tchau, tchau. Tchau, Andréia. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Até amanhã, né? Amanhã de manhã, Até né? amanhã nós vamos tomar café junto, hein, gente? A gente faz um videozinho para vocês, viu? Beijo, Tchau, povo. beijo, Tchau. fica com Deus. Tchau. Amém.